Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 16 de abril, quarta-feira da Semana Santa, estamos chegando já às portas do Tríduo Pascal, os dias mais importantes da nossa caminhada litúrgica como igreja. A quinta-feira Santa, onde celebramos a instituição da Eucaristia, o sacerdócio ministerial e o mandamento novo, o mandamento do amor, manifestado através do gesto do lava-pés. E depois a sexta-feira da Paixão. A quinta-feira Santa é uma missa que não termina. Pelo contrário, ela se prolonga na sexta-feira da Paixão, onde iremos adorar as chagas do Senhor, que não é adorar o sofrimento que Ele passou, mas é adorar o crucificado que por amor morreu por nós. A preço tão alto, Ele conquistou a salvação para nós. Iremos beijar a cruz em sinal de gratidão, mas também assumindo o nosso compromisso de sermos discípulos do Senhor até o fim, de estarmos unidos à cruz dele. E a sexta-feira da Paixão, ela entra dentro do Sábado Santo, onde pela manhã faremos companhia com a Virgem das Dores, que chora pela morte do seu filho e sente a solidão de não tê-lo mais ao seu lado. E à noite do Sábado Santo, já cantaremos com toda a igreja o Aleluia da Ressurreição, para que no domingo da Páscoa, a vitória pascal de Cristo possa resplandecer em nossa liturgia solene, mas sobretudo em nossos corações. O verdadeiro católico participa destes dias santos de uma forma muito unida ao Cristo no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. São 3 dias que se fazem um só, nos preparando para o domingo da ressurreição. O evangelho que iremos escutar hoje é tirado do capítulo 26 de São Mateus, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 30 moedas de prata não eram uma quantia desprezível. Por este preço, na Palestina,
adquiria-se um escravo. Alguém poderia estranhar que o Filho de Deus custasse o preço de um escravo. Ora, a cruz era proibida a um cidadão romano, mas cabia muito bem a um escravo fugido ou revoltoso. E foi na cruz que Jesus se entregou a nós. Paulo apóstolo, cidadão do império, foi decapitado porque o direito romano não permitia que fosse crucificado, assim como seriam Pedro e André. Quem estranhou não terá entendido a passagem clássica de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 em diante. Sendo ele, Jesus Cristo, de condição divina, despojou-se, tomando a condição de um escravo. Ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Ao abrir mão livremente de sua vontade própria, Pai, não se faça minha vontade, mas a tua, Jesus Cristo se aniquila, como os escravos se aniquilavam diante de seus donos. Trata-se de um abandono total, sem reservas, movido pelo amor sem limites, o amor de Deus por seu povo, que os padres gregos chamavam de manikos eros. Manikos, de onde surgiu a palavra manicômio, que significa o louco amor de Deus. Enfim, Zacarias, na sua profecia, no capítulo 11 do seu livro, previra o preço que o Messias iria custar. Pagaram de fato o meu salário, 30 siclos de prata. O Senhor me disse, lança-o ao fundidor, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Sim, o Filho de Deus custou apenas 30 moedas de prata. E, no entanto, a nossa salvação e pela nossa salvação, o Cristo pagou um preço muito mais alto, infinitamente maior, o preço do seu sangue derramado na cruz. Queridos irmãos e irmãs, a Semana Santa precisa doer em nós. A Semana Santa precisa abrir em nós essa ferida de amor que o crucificado deseja abrir. Sim, nos deixemos ferir pelo amor do crucificado, o próprio Filho de Deus que se fez escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Se deixou vender por Judas como um escravo era vendido por apenas 30 moedas de prata. E, no entanto, o Cristo seguiu adiante determinado a morrer na cruz como um escravo que se aniquila totalmente para fazer a vontade do Pai. É claro, o Pai não queria a morte do seu filho de uma forma tão violenta. O que o Pai queria era a obediência do seu filho até o fim, porque seria desta forma que o Pai salvaria o mundo, pela obediência do seu filho. E Jesus, se para ser obediente até o fim, se para consumar o plano salvífico do Pai na história, ele precisasse de obedecer até a morte de cruz, então Jesus seguiu decididamente este caminho. A Semana Santa é para olharmos para o crucificado e reconhecer quantas vezes já fomos Judas em relação ao nosso Senhor. Sim, sempre que escolhemos o caminho do pecado, sempre que escolhemos sair fora dos mandamentos de Deus, sempre que decidimos inventar um Cristo ao nosso modo e querer fazer o nosso próprio caminho de felicidade do nosso jeito,
estamos vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Estamos colocando Jesus novamente como um escravo a morrer na cruz. A Semana Santa é para nós reconhecermos o quanto ainda temos um coração de Judas, o quanto precisamos ter um coração parecido com o de Maria Madalena, ou o do jovem discípulo, que não fugiu quando via o seu mestre carregando a cruz em seus ombros, caindo por diversas vezes ao chão com o rosto por terra, sendo esmagado em seus ossos pelo peso daquele madeiro, que na verdade pesava muito mais do que a própria madeira, porque ali estava o peso de nossos pecados que Jesus carregava em nosso lugar e para a nossa salvação. A Semana Santa precisa abrir essa ferida de amor em nossos corações, para que possamos ter um coração mais semelhante também ao da Virgem das Dores, que permaneceu ali aos pés da cruz do seu Filho. E com lágrimas de sangue, ela se unia ao mistério da paixão do seu Filho pela redenção deste mundo. O ditado diz: amor com amor se paga. Paremos de vender Cristo como Judas vendeu, escolhendo o caminho do pecado. Que possamos, ao beijar a cruz de nosso Senhor na Sexta-feira Santa, reconhecer o alto preço que Ele pagou pela nossa salvação. E quem sabe, passaremos a amá-lo com um coração semelhante ao de sua Mãe Santíssima. Pois amor com amor se paga. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira santa para você e para a sua família.